Olá, bem-vindo ao Ideias e Debates. Você já ouviu falar em coworking? Basicamente é o compartilhamento de uma estrutura, de um espaço em que você vai usar a mesma iluminação, a internet, um computador, uma escrivania. É excelente para que esse trabalho que você vai desenvolver fique mais barato e até você pode compartilhar ideias, é bem legal. Agora, a Câmara de Vereadores de São Paulo inovou de uma forma muito interessante. Eles usam o espaço público lá na Câmara para fazer um coworking e vão além disso. É tipo um coworking virtual também, que ele pode ser realizado à distância. Bom, essa é uma parte do que a gente vai explicar para você hoje, porque o nosso tema é coworking em espaço legislativo e para comemorar essa inovação, me parece que tem aí 2 anos, a gente vai falar também com uma participante que está lançando um trabalho muito legal ligado à síndrome de Down. Afinal, o mês de março tem uma comemoração, uma data, né, para este evento. Eu vou chamar aqui a Andréia Mustafa, que é a gestora de projetos do Coworking Legislativo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Jeremias. E com a gente também a Mônica Xavier. A Mônica, ela é idealizadora e fundadora do Instituto Empatiai. Tá certo o nome, Mônica? Bem-vinda. Tá certo, sim, obrigada. Muito obrigada por estar com vocês. Muito bem. Eu queria começar com a Andréia, porque, Andréia, eu fiz uma explanação bem sucinta, mas o que é esse coworking legislativo? Explica pra gente. Claro, em primeiro lugar, Jeremias, obrigada pela oportunidade de explicar isso aqui. O coworking legislativo que está no gabinete da vereadora Janaína Lima, na Câmara Municipal de São Paulo, tem já há 2 anos. E a ideia é oferecer um espaço não apenas físico, mas um espaço de oportunidade para que o cidadão consiga apresentar projetos de transformação da cidade de São Paulo e receba apoio do gabinete para isso. Então, não é apenas o espaço que as pessoas podem usar fisicamente, também podem, caso haja necessidade, mas é um espaço em que a gente pode articular com o poder público, a gente pode dar mentoria, caso precise de alguma informação relacionada ao processo de formação da entidade, por exemplo, ou alguma coisa, enfim, sempre com o objetivo final de transformar a cidade de São Paulo. Eu achei sensacional essa conectividade, né? Porque eu tenho feito vários programas que hoje, como é que se desenvolve esses projetos, né? Projetos inteligentes, ouvindo a comunidade. Então, assim, você vai numa comunidade, antigamente partia lá de um gabinete, vamos fazer um encanamento ali para acabar com as enchentes. E eu vi projetos, por exemplo, que um camarada lá da comunidade falou, não, tem um jeito certo de resolver isso aqui. Então, acho que essa conexão que vocês estão fazendo é bem interessante. Para acompanhar um caso, um case, né, deste que vocês desenvolveram, a gente convidou a Mônica. Ô, Mônica, explica um pouquinho a sua história e como é que você se aproximou aí desse trabalho ligado aí à vereadora Janaína. Então, eu sou Mônica Xavier, eu sou fundadora do Instituto Empatiai, uma organização que trabalha acolhendo a mãe e a família que recebem a notícia da síndrome de Down ou de outras deficiências do seu bebê. E eu cheguei, na verdade, não fui eu que cheguei no coworking, foi o coworking que chegou a mim através do Prêmio Impacto Público. A Janaína me convidou para fazer parte do prêmio e a gente não foi contemplado no prêmio, mas eles ficaram apaixonados pelo nosso projeto. E depois a gente deu um andamento e a gente recebeu, através da Janaína, uma emenda parlamentar para fazer o projeto de acolhimento na rede municipal de São Paulo. Que legal. Quer dizer que o Instituto ele tem há quanto tempo ele trabalha com a questão da síndrome de Down? Aprofunda mais para a gente entender. A gente trabalha o acolhimento, na verdade, vamos por partes. O Instituto já tem 5 anos de fundação, mas eu trabalho com o tema do acolhimento da mãe e da família já há 8 anos. E a gente entra na vida dessa família no seu momento de maior fragilidade emocional, que é na hora do momento de uma notícia difícil em relação ao seu filho. A gente faz um trabalho de escuta, na hora que a mãe está frustrada com o bebê que ela recebeu, ela está cheia de dúvidas, cheia de dores emocionais, e muitas vezes ela não tem com quem conversar, porque mãe tem medo de expor seus sentimentos, porque mãe é sempre julgada naquilo que ela fala, né? Então a gente é como se desse licença
para ela falar tudo aquilo que está no coração dela naquele momento da notícia. Que legal. O Andréa, você acompanhou um pouquinho esse case aí da Mônica? Acompanhei desde o início, enfim, desde antes. Quando a gente criou o Prêmio Impacto Público, o gabinete da vereadora Janaína Lima, no ano passado eu coordenava ainda o jurídico dela também, e depois que terminou o prêmio, que a gente teve as 5 entidades que ganharam, a gente percebeu que havia diversos projetos que eram fantásticos e que valia a pena a gente tentar saber um pouco mais. Foi assim, então, num belo dia, eu tinha a responsabilidade de ligar para mais de 100 organizações que participaram, e uma delas foi justamente para conversar com a Mônica, e ela apresentou o projeto, e realmente, assim, a Janaína ficou apaixonada, encantada, até porque primeira infância é um tema dela, e por toda a história dela. Então a gente acompanhou, e aí a partir daí foi o que eu falei no início, a ideia de dar um apoio para a entidade, o apoio que a entidade precisa. Naquele caso, era uma emenda, porque a Mônica vem trabalhando o assunto já há muito tempo. A cartilha já existia na mente dela, já estava desenvolvida há um bom tempo. Então ela não precisava de mentoria, ela não precisava de um suporte para a organização, ela precisava da emenda e da secretaria para poder contatar e ter a emenda executada, que foi exatamente o que a gente fez. Então, acompanhei, sim, dividi algumas dores com a Mônica, principalmente agora no final, né, Mônica, que faltavam ainda alguns passos, mas é muito legal, é muito bom, principalmente porque é um projeto que pode ser replicado. Não é um projeto que teve o apoio, teve uma emenda parlamentar e vai depender disso para sempre. Não, é um projeto que se sustenta, é um projeto que pode ser replicado no país inteiro. Enfim, então, acompanhei sim, e tenho bastante orgulho em poder dizer que, de alguma forma, a gente colaborou, nem que seja um pouquinho. Legal. Eu queria explicar para o nosso telespectador que no Parlamento Paulista, na Assembleia Legislativa de São Paulo, existe esse mesmo efeito que acontece na Câmara de Vereadores, que são as emendas. Então, vou aproveitar o conhecimento jurídico um pouquinho da Andréa, porque a gente fala emenda, às vezes a população não entende, né? Mas, basicamente, também, a emenda é um recurso que o deputado, no caso o vereador, pode encaminhar. Queria que você detalhasse, porque, assim, o deputado ou vereador, ele fala, precisa de uma ambulância em tal lugar, e aí tem alguém que conversa. E esse cowork, ele deu uma cara nova, porque chega várias demandas da sociedade e essas emendas, esses recursos que você vai explicar, eles podem, pelo que eu estou entendendo, ser direcionados com mais precisão, né? É isso mesmo, não só uma nova, porque você consegue acompanhar do início ao fim, você acompanhar a execução de uma obra que você pede, ou essa entrega da ambulância. Não estou dizendo que é ruim, acontece, mas nesse caso a gente sabe o que vai ser feito, e aí, ao mesmo tempo, é uma forma de democratização das emendas, até em termos de conhecimento. Você começou a pergunta falando que muita gente não sabe das emendas. Quando a gente criou o Prêmio Impacto Público e quando a gente recebe os projetos do Cowork, essa é justamente a premissa de que a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que existe esse recurso. Uma coisa importante, que é diferente da Câmara Federal e um pouco diferente do que tem na Alesp, é que esses recursos eles não são obrigatórios, não são impositivos. O que significa isso? O vereador ele tem o direito de indicar até o valor X por ano para a prefeitura. A prefeitura pode ou não executar esse recurso, ela não é obrigada. É sempre uma questão de articulação, de pedir, de mostrar os projetos e da secretaria interessada também em executar. Isso é importante para saber que não é um cheque que o vereador dá, é uma indicação de como esse recurso deve ser executado. E, Jeremias, você tem total razão. Fica fiscalizar isso, sabendo que isso vai ser aplicado num projeto que a comunidade tem um interesse, realmente é bem mais gratificante.
Bem legal. Ô, Mônica, só para sempre atualizar nosso telespectador, a gente está conversando aqui sobre um trabalho de coworking, que é o compartilhamento de uma estrutura, esse é o conceito geralmente física, né? Mas que a Câmara dos Vereadores inovou e traz esse conceito ampliado para projetos importantes. Eles criaram o prêmio Impacto Público, e aí destes melhores, claro que não dá para atender todo mundo, eles vão carreando, acompanhando, dando recursos, e aí as pessoas conseguem desenvolver. Eu vou voltar com a Mônica do Instituto Ipatiaia. Explica mais para a gente, que você é um caso interessante. Como é que foi esse processo? Porque você falou que o Instituto a Câmara entrou em contato com você. E como é que foi o passo a passo até chegar ao recurso? O que eles te perguntaram? Como é que foi essa interlocução? Então, é um caminho bem longo que a gente percorre, um caminho de transparência muito grande. Para você ter Uhum, uma ideia, toda a verba que a gente recebeu é empenhada de acordo com o nosso plano de trabalho. Então, não é assim que eles arrumaram uma verba para o Instituto e eu vou gastar essa verba como eu bem entender. Porque o uhum, projeto que foi o projeto dos olhos da Janaína foi justamente o projeto do Momento da Notícia. Então, quando ela empenhou essa verba, já estava empenhada para desenvolver o projeto do Momento da Notícia na rede municipal de São Paulo, imaginando na possibilidade de replicar esse projeto em todos os municípios. E, na verdade, desde que o Ipachai foi fundado, eu falo que um dia é para ele deixar de existir, porque eu vou ter pontos de acolhimento no Brasil afora. Então, as uhum. pessoas vão saber como acolher as famílias e como fazer isso da melhor maneira. Então, a gente primeiro fez um projeto do Momento da Notícia para mandar para a Janaína, e esse projeto foi aprovado, e aí a gente teve toda uma segunda etapa de escrita de projeto e de aprovação junto à secretaria que comprou a ideia junto com a Janaína, que foi a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente teve uma monitoria muito grande da secretaria, até o projeto estar escrito de acordo com os conformes para ser aprovado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, isso é muito importante, porque a gente sente segurança de que o que a gente está fazendo tem realmente impacto público, e a gente sente segurança de que todo o andamento do nosso trabalho está sendo acompanhado da melhor maneira possível. Eu estou vendo aqui um site Movimento Down e tem umas estatísticas assim, olha, não existe no país uma estatística específica sobre o número de brasileiros com síndrome de Down, mas estima aí uma base de 1 para cada 700, ou seja, teria 270 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. Ô, Mônica, como é que é essa cartilha que vocês trabalham para atingir principalmente esses pais nesse acolhimento? E onde é que a gente pode Uhum. encontrar isso, enfim? Tá, quando a gente começou a trabalhar o acolhimento, a gente percebeu o seguinte: quando a família escuta o seu bebê tem uma deficiência, o seu bebê tem síndrome de Down, a família simplesmente deleta e para de escutar qualquer tipo de informação, porque a informação que ela Uhum, recebe é uma informação muito difícil. Então, não adianta na maternidade ou nas primeiras semanas eu levar 1 quilo de informações para essa família, porque ela não vai conseguir usar essa informação da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, se ela não entendi. tiver nenhum tipo de informação, ela vai procurar no Google. E o Google transforma uma dor de cabeça num aneurisma cerebral. Então, o Google também não é o melhor lugar para essa família procurar as informações do primeiro momento da notícia. Então, essa cartilha está guardada na minha gaveta há 8 anos, porque você sabe que fazer uma cartilha, alguma coisa assim, é uma coisa que depende de muito dinheiro, e o Instituto trabalha um passinho depois do outro, porque a questão de verba para a OSC é muito complicado, né? Então, Uhum. qual o objetivo da cartilha? É fazer o primeiro acolhimento, é falar para essas famílias o que é a síndrome de Down, de uma forma simples, verdadeira e delicada. E junto com isso, a gente está com outras experiências de outras famílias que participaram da cartilha com a gente,
falando de como foi para elas receber a notícia da síndrome de Down, como foi difícil o momento da notícia, mas que depois isso passou e que eles têm esperança de futuro e que eles estão famílias felizes agora, depois de ter assimilado aquela notícia tão difícil. Então, o objetivo maior da cartilha não é tanto de informar, ela é muito mais de acolher. Informações as pessoas vão encontrar em outros sites mais robustos, em outros materiais mais Uhum. robustos, mas no primeiro momento, ninguém tem esse tipo de informação dizendo, olha, vai ficar tudo bem, olha, tudo bem chorar, mas vai passar. Tudo bem você ficar brava, mãe, porque não era o bebê que você esperava. Na verdade, o que a gente está fazendo com esta cartilha é dando esse primeiro passo de, olha, tá difícil, mas vai ficar tudo bem. Ficou bem para outras famílias, vai ficar bem para você também. É esse o objetivo maior, levar esperança, esperança de futuro. Ela está aqui, ó, que linda. Não sei se dá para vocês verem. Dá para ter uma noçãozinha, olha só. Aproxima mais da câmera para a gente ver um pouquinho. Um bebê com síndrome de Down. Ah, tem ali Síndrome de a imagem Down. da E família. agora? Bem legal. Tá Deixa eu ver. ótimo, tá ótimo. Mas tá bom, deixa eu voltar ali com a Andrea. Mas antes, ô Mônica, rapidinho então, tem algum site que a pessoa pode ver, não sei se é em PDF, se é de graça? A cartilha vai ser distribuída de maneira totalmente gratuita. A gente Uhum. tem um site, empatiai.org/cartilha, para a pessoa se cadastrar para ter acesso à cartilha. Ela vai ser distribuída nas maternidades municipais, nós já estamos em contato com algumas maternidades, e ela também vai ser distribuída gratuitamente para as outras organizações aqui de São Paulo, para que elas possam fazer o momento da notícia também, porque não tem só Empatiar em São Paulo, tem uma série de outras instituições. E uma coisa que a gente fez questão de fazer é o seguinte: o material está pronto, e o Uhum. diferencial dele para outros municípios é que eu tenho no finzinho da cartilha um espaço para dizer aonde encontrar os atendimentos específicos para a síndrome de Down no município de São Paulo. Então, se outros municípios precisarem da cartilha, se outras instituições precisarem da cartilha, a gente vai mandar esse material e ela só muda a última parte. Então, essa cartilha pode ser usada em qualquer município de São Paulo. E a gente fez isso de propósito, sabendo que a gente já teve essa despesa. Então, outra instituição pequena como a gente não precisa ter essa despesa de novo. O material está à disposição de cada um, para cada um fazer o melhor uso dele na sua região. Ô André, eles estão fazendo surpresa, porque olha, enquanto ela falava, eu me cadastrei aqui no empatiar.org, está confirmado, coloquei nome e tudo, mas ainda não tive acesso, porque eu acho que vai ser no Dia Internacional do Movimento Down, acho que é uma coisa assim, né? A Tá bom, síndrome de Down. A entendi, gente mas vai tá fazer o assim, lançamento no dia 21, mas as pessoas que se cadastrarem vão receber o material em primeira mão no dia 19 ou 20. Surpresa. muito. Ah, que bom, que bom. Eu quero ver porque eu fiquei curioso. Mas olha, pelo que eu estou vendo aqui, a parte gráfica é muito linda. Agora, o conteúdo é sensacional. Agora, o Andréia, muito relevante esse projeto, porque a gente está vendo um momento de pandemia e tem uma similitude com o que ela falou. A gente recebe tanta informação e a gente fica tão desgastado com, sabe, gente morrendo, questão da vacina, ninguém aguenta mais. E aí, imagina um pai também que tem mais uma notícia dessa, a cabeça fica um pouco confusa. Então tem que ser gradual. E acho que a cartilha depois ela vai falar mais, que eu fiquei bem interessado, como é que é essa informação gradual e o conteúdo que eu queria saber mais. Mas eu sei que, Andréa, tem cerca de 400 projetos que vocês já encamparam. Então fique à vontade para você complementar e falar um pouco desses projetos. Claro, óbvio, quando a gente fala do coworking, nem todos os 400 projetos são projetos como o que a Mônica está apresentando, que vai ter uma cartilha, etc. Muitas vezes, Certo. e aí o nosso papel é devolver falando como é que a gente pode ampliar isso. Ao invés de a gente falar só de tapar o buraco na rua, como é que você pode envolver a associação? Como é que você pode ir até a subprefeitura e participar disso de alguma forma? Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais de outros projetos que são Uhum. grandes, eu posso dizer, como esse do Empatiai, porque tem um impacto muito maior. E, enfim, acabam sendo chamarizes até para que os cidadãos
fiquem mais animados para entrar em contato, não só com a Janaína, ou qualquer vereador que tenha votado, e saber que tem. A Câmara não é do vereador, a Câmara é da população e a Câmara precisa ser usada, precisa ser visitada. A gente teve projetos desde esse do Ipatiaia, por exemplo, relacionado a... Uhum. Eu não acho que é relacionado à saúde, né? É relacionado a sentimento, a emoção, é um acolhimento que as pessoas pouco falam, mas passando por esporte, a gente teve um dos primeiros projetos do coworking, o rugby nas escolas. E nesse caso, a gente não deu emenda. Uma associação de rugby bateu na porta do gabinete falando: olha, a gente quer dar aula de rugby em escolas públicas, porque a gente já dá em escolas particulares, de graça. Então, o trabalho do coworking foi sentar com eles e falar: ok, vamos pensar num piloto. Apresentamos o piloto para o secretário de Educação, à época. Ele amou, já entrou em contato com a Adrê e a gente envolveu 2 escolas públicas nessa discussão. E durante 6 meses, foram 600 crianças que tinham aulas semanais de rugby. Não eram oficinas, eram aulas semanais de rugby, com um impacto na escola que foi lindo, que as professoras de outras matérias disseram que as crianças estavam mudando por conta dos princípios e tudo mais. E a gente só não ampliou o projeto, que ia para toda a DRE de Itaquera, por causa da pandemia. Veio ano passado a pandemia e aí não ampliou. Outros projetos também que a gente gosta muito, que surgiram inclusive no Prêmio Impacto Público. O Free Soul Food é uma startup. São 2 mulheres muito fortes que contratam imigrantes e fazem comida, principalmente para eventos. E o que elas precisam do apoio do gabinete? A gente não consegue dar verba, porque é uma empresa, você não dá emenda parlamentar. A gente não consegue fazer articulação com secretarias, porque esse não é o ponto. Mas a gente, ao longo do tempo, a Janaína foi montando também uma rede de contatos da iniciativa privada de gente que quer ajudar e não sabe como. Então, a gente apresentou essas 2 mulheres, essas sócias dessa empresa, para um empresário que incentiva muito, principalmente projetos relacionados a mulheres negras, e ele já está buscando um projeto, uma forma de colaborar com isso. Então, assim, a ideia é essa: é o cidadão ser ouvido, conseguir transformar a cidade, conseguir impactar uma comunidade ou um grupo de pessoas, enfim. Qualquer coisa que a gente consiga fazer, não, o momento de pandemia clama ainda mais por isso, né, Jeremias? Ô, Mônica, você é do Instituto Ipatiaia, já tem aí acho que cerca de 8 anos que você atua. Fala mais um pouco, porque qual é o conteúdo que você pretende, já está nessa cartilha, né, e já foi elaborada há bastante tempo. O que a pessoa vai encontrar lá? Ela vai encontrar uma carta para os pais, que vai estar dizendo justamente a questão do momento da notícia, que tudo bem chorar, que tudo bem ficar triste. Ela vai encontrar depoimentos de famílias que receberam a notícia na sala de parto, e por incrível que pareça, isso ainda acontece, e é de uma maneira, às vezes, muito cruel. E ela vai também ter testemunhos de famílias que ficaram sabendo durante a gestação e como que eles trabalharam essa notícia durante a gestação até o Martim nascer, por exemplo. Elas vão ter o testemunho de uma avó falando como é ser vó de uma pessoa com síndrome de Down. Também tem o testemunho de uma irmã e tem uma carta que foi escrita por um menino com síndrome de Down, que a gente fez questão de publicar a carta do jeito que ele escreveu para a gente. Está até riscadinha onde ele fez um errinho ali. E no meio dessa cartilha, a gente fala o que é a síndrome de Down, o que é um bebezinho com síndrome de Down, por que ele é mais molinho. E a gente também tem algumas atividades que a família pode fazer em casa com esse bebezinho nas primeiras semanas antes de encontrar a terapia. E nessa época de pandemia, essa informação de pequenas brincadeiras ou de pequenos exercícios para serem feitos em casa é de importância extrema, porque as famílias não estão tendo atendimento. Então, se você for ver as instituições, Instituto Jô Clemente, Casas André Luiz, CIAN, CRIAN, estão todos eles fechados por conta da pandemia. Então, uma criança que precisa desesperadamente de estímulo, aonde que essa família vai encontrar esse estímulo?
Então, é pouquinha informação que a gente está passando, mas ali já tem que tipo de estímulo você pode dar para o seu filho desde a mais tenra idade. Muito legal. O André, me fala uma coisa. Você tem entidades da organização civil, né? Creio que como é o Instituto Empatiai, mas você tem alguma coisa voltada para o empreendedorismo? Eu queria que você aprofundasse. Alguém que chega e fala, Tem. poxa, mas eu não sei como fazer. Tem. A gente tem, e tem inclusive uma coisa que a Janaína criou, que é o Fórum dos Empreendedores. E ele atua muito junto com o coworking, né? Então, a ideia é que, com o Fórum dos Empreendedores, a gente formou um conselho com pessoas que são conhecidas nesse mundo do empreendedorismo e a gente deu um apoio àqueles empreendedores que não têm acesso à informação, acesso a recurso, acesso à rede de contatos, que é, por exemplo, o caso que eu dei do Free Soul Food, né? Que eles tenham isso a partir do fórum. E o coworking, como que ele trabalha com isso? Conectando também cidadãos que querem fazer a diferença. A gente agora, por exemplo, está desenvolvendo um projeto de educação financeira. E esse projeto de educação financeira, ele vai ser aplicado para esses nano-empreendedores ou empreendedores sociais mesmo, que estão começando em coletivos, individualmente, para poder crescer. Bem legal, a gente precisa muito disso. Mas em relação a esse momento de pandemia, eu queria saber se você. A gente sabe que a burocracia do poder público é geralmente um entrave. A gente está falando de um caso de sucesso que é o da Mônica Xavier, do Instituto Empatiai. Mas teve algum caso que chegou para você e falou: puxa vida, tão legal, mas eu não consigo porque travou em algum lugar? Algum jeito? Teve, inclusive, um caso que a gente tenta sempre revivê-lo, que é o da Agrimar. Chegou um projeto que é para conectar os horticultores, né, os agricultores ali das franjas da cidade, parelheiros e tal, com escolas, principalmente creches, num período que a Secretaria de Educação definiu como, ao invés de distribuir os legumes e frutas, a Secretaria começou a dar dinheiro para essas creches e eles tinham que adquirir esses legumes e frutas e tal. Então, a ideia era fazer essa conexão para que as crianças pudessem comer de uma forma mais saudável, porque hoje, como a distribuição feita anteriormente, concentrava sempre na mesma verdura, no mesmo legume, e assim, a ideia é que a criança, principalmente né, nessa fase de educação infantil e ensino fundamental, experimente tudo da mais variedade possível. E aí começou muito bem, o aplicativo era ótimo, eles tinham contato com a cooperativa, eles tinham contato com os horticultores, a gente conseguiu falar na Secretaria de Educação, a gente conseguiu, mas não funcionou. Não funcionou por vários motivos. O primeiro deles porque a pessoa líder do projeto foi chamado para um outro trabalho, então ele foi administrar um coworking de uma iniciativa privada, e ele era o líder, o outro sócio não soube muito bem tocar. Não funcionou também porque o preço na logística estava muito caro. Então, nesse caso, não foi nem a burocracia em si, foi muito mais essa questão de outros entraves, como, por exemplo, a logística, né? É muito caro o transporte de alimentos, e isso é a chave desse grande problema que a gente tem hoje das entregas desses agricultores das franjas. Esse foi um exemplo de projeto não muito bem sucedido, né? Mas está lá, a gente não desiste dele, e sempre que surge essa possibilidade, a gente quer tentar revivê-lo de alguma forma, né? E alguns outros que não funcionaram esse ano. A gente tentou indicar algumas emendas também para um outro projeto que participou do Prêmio Impacto Público e não foi um dos 5 ganhadores, relacionado a imigrantes, e não funcionou, não deu certo, a Secretaria de Direitos Humanos entendeu que não era o momento, enfim, não funcionou esse ano, mas é um projeto que a gente quer continuar tentando e talvez em 2021.
Ô, Mônica, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, mas eu queria só continuar com a André para ela explicar um pouquinho o que é o Prêmio Impacto Público, porque quem está nos acompanhando, nós estamos restritos aí à capital paulista, e só para retomar, eles têm um coworking, que é um trabalho em conjunto. O conceito é geralmente você ir num espaço físico, onde você vai poder utilizar equipamentos em comum, enfim, para baratear e compartilhar informações, mas eles ampliaram essa ideia e aí há 2 anos eles recebem projetos e dão toda a estrutura para esses projetos em áreas interessantíssimas, como é o caso da Mônica, de esporte, de vários setores. Qual é, então, Andréia, o papel do Prêmio Impacto Público dentro do Coworking? O Prêmio Impacto Público foi uma iniciativa que a gente teve justamente pensando no empreendedorismo. A gente se uniu ao Instituto Quintessa, ao Instituto Quintessa, e aí nós procuramos a Secretaria de Direitos Humanos para poder colocar esse projeto de pé. Qual era a base disso? Era a questão da democratização das emendas. A gente queria, ao mesmo tempo, fazer com que as emendas fossem conhecidas e possibilitar que entidades que nunca tinham recebido essa emenda pudessem ter acesso. Atualmente, as entidades batem lá no fim do ano, batem na porta dos vereadores, apresentando um projeto, pedindo emenda, o que não tem problema nenhum. Mas mais entidades têm que poder fazer isso, saber que existe esse dinheiro. Então, o Prêmio Impacto Público ele surgiu para isso. As entidades que ganharam uma mentoria do Quintessa, tá? E o outro objetivo que a gente tinha também por trás era de contatar as organizações e ampliar a nossa bolha. Todo mundo tem bolhas. Né? Os eleitores da Janaína são as pessoas que acompanham a gente. E por que não a gente não conseguir ampliar isso? E foi quando surgiu a ideia da Janaína de, olha, todas as organizações que participaram. Entendi. E aqui deu uma caída. Vão entrar em contato com todas as organizações que participaram disso. E foi assim que veio essa lista de 100 pessoas para ligar e que a gente tinha projetos maravilhosos, assim, um melhor que o outro, um mais inspirador do que o outro. Então, esse foi um ponto, assim, para a gente, né? Quando o Prêmio Impacto Público não podia dar essa premiação para todo mundo, por que não usar o que a gente criou do coworking para poder dar um suporte para essas organizações e alguns nem eram organização. A gente tem um caso do Pontes da Terra, que era um coletivo de meninas. E eles, depois de 1 ano, a gente fez uma parceria com o GESC. Eles abraçaram a causa, deram bolsa de estudo para elas participarem do curso de formação e hoje são um instituto, arrecadaram toneladas de comidas durante a pandemia, enfim, e eram universitárias de um coletivo em busca de um sonho, né, para realizar, e a gente deu esse apoio. Então, a ideia do coworking justamente foi essa. Agora, André, quem quer participar? Tem todo ano esse prêmio e ele é um requisito para você ser apoiado pelo coworking? Não tem todo ano, até porque a gente depende da secretaria, de alguma secretaria apoiar. Então, esse ano a gente pensou em desenvolver um, mas provavelmente com uma outra secretaria que não Direitos Humanos. A gente ainda está articulando isso. Não pode, vereadora, entrar em contato, mandar um e-mail, eu quero saber mais, ou redes sociais, as redes sociais da Janaína. A gente tem por obrigação lá no gabinete dela responder todas as mensagens que chegam. Todos os e-mails são respondidos. Então, mandou um e-mail lá, quero saber mais sobre o coworking, quero mandar um projeto para o coworking, já quiser mandar, eles vão encaminhar para mim e a gente toca. Não, é porque senão as pontas não fecham, né? Você sabe que eu fui uma vez no posto de saúde e eu falei, já tem uns anos, fui levar meu pai, e eu fui bem atendido, eu peguei
na saída, eu agradeci até ao segurança e falei, olha, parabéns, porque desde o momento que eu cheguei com meu pai até o momento que eu saí, enfermeiros, todo mundo me atendeu muito bem. Aí entrei no site da ouvidoria para agradecer. Aí fiquei 2 horas, não consegui. Então, assim, a porta não fechou, né? Foi tudo muito bem feito, mas eu não sei se era a minha internet, alguma coisa que aconteceu. Então, assim, receber um retorno da informação que a gente manda é muito legal. Bom, Mônica, a cartilha sobre o seu projeto, sobre a síndrome de Down, que é a de acolhimento, ela está disponível, então, no site. Então, o que você puder contribuir, não só para falar dessa sua participação do Cowork, se você achou que é legal, e até o final da nossa edição aqui, se você quiser acentuar mais algum ponto dentro do seu projeto, fique à vontade. Eu queria deixar claro o seguinte: a gente sempre pensa que o poder público está muito distante da gente. E eu era uma dessas pessoas que achava que eram pessoas que foram eleitas por mim, mas que ficavam acima, num nirvana que a gente nunca conseguiria ter acesso a elas, né? E a atitude da Janaína e do gabinete foi extremamente surpreendente para mim, porque é gente que está assim, realmente pensando em como fazer a diferença na vida da cidade de pouquinho em pouquinho. Então, não são coisas grandiosas, mas são coisas que, se a gente juntar, faz uma mudança extremamente significativa na cidade que a gente vive e no país que a gente vive também. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso. E eu posso te falar com toda segurança que, assim, quando a gente ganhou a emenda e que a gente ficou sabendo da cartilha, que a gente ia poder fazer, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá agradecer, porque o projeto não é só nosso. Então, hoje, o projeto do Momento da Notícia, o projeto Ouvindo com o Coração, é um projeto da Janaína, é um projeto da Andréia, é um projeto da Renata, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, é um projeto que, se não fossem todas essas mãos, ele nunca teria acontecido. Então, ele deixou bem claro que, assim, o poder público está, sim, à minha disposição. Então, eu tenho comunicação aberta com a Andréia, eu tenho comunicação aberta com a Renata, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e é realmente assim, eu mando um WhatsApp, dali 5 minutos eu fui respondida. Então, não é um pessoal que é inalcançável, é um pessoal que está muito perto e que está muito disposto a fazer a diferença. Eu acho que, independente de partido político, essa geração nova que está vindo para fazer parte do nosso país, que tem um sonho real de mudança. Isso é muito legal, isso é muito importante. Se não fosse por eles, essa cartilha iria ficar mais um ano na gaveta, mais um ano sonhando com ela. E o retorno que a gente tem tido, só de falar que vai ter uma cartilha para o acolhimento, tem sido gigantesco. Então, a gente sabe que está no caminho certo, por 2 motivos: por ter sido procurado de maneira totalmente orgânica pela Janaína e pelo gabinete, e pelas pessoas que têm nos procurado pedindo acesso ao material. A gente espera que ele realmente faça diferença no momento da notícia, que a questão da esperança que a gente fala, que o Ipatiaia tinha uma missão, que era acolher e fortalecer a mãe e a família da pessoa com deficiência. Hoje a gente tem um propósito, que é levar esperança de futuro. Então, a gente mudou de patamar, né? A gente tem uma razão maior para existir, que é a questão do propósito da esperança. E a gente agradece demais o poder público, você também, Jeremias, por estar dando voz para a gente poder falar: olha, a gente existe, a gente quer fazer diferente, a gente quer te ajudar a fazer diferente. E, na verdade, o que a gente quer é somar forças. O Parlamento Paulista, por meio da Rede Aleste, está dando voz, e também vamos dar serviço. Depois eu vou divulgar o e-mail do gabinete aí da vereadora para encher a Andréia de serviço aí que ela está precisando. Está com pouco serviço, eu acho, aí, né? Mas... Com certeza, né, Andréia? Esse ano eu não sou só do gabinete, cuido do coworking, eu estou na liderança do novo lá na Câmara. Tem bastante serviço, mas se é um projeto legal, conta comigo. Pode mandar. Ô, Mônica, qual foi o valor que você recebeu e
como é que você vai dar publicidade nisso, assim, os caminhos? Porque você já falou que, além de São Paulo, qualquer pessoa vai ter acesso a essa cartilha. A gente recebeu uma emenda de R$ 63.000. Então, Uhum. essa emenda deu para a gente empenhar na criação do material, porque é diferente estar na minha cabeça de eu ter um material lindo, maravilhoso, super bem montado, né? Então, ele Uhum. foi empenhado nisso, ele foi empenhado na impressão da cartilha, porque eu vou ter cartilha impressa também, já para deixar Uhum. nas maternidades, porque a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho pessoas que têm acesso a uma super internet que vão entrar lá no site e vão baixar em PDF. Mas eu tenho pessoas mais vulneráveis que não têm acesso a uma internet de qualidade. Isso ainda não é uma realidade do nosso país. Então, para essas pessoas, o material impresso é muito importante. E a gente fez questão que esse material impresso fosse feito de uma linguagem acessível. Então, ele é acessível para a mãe que recebe um bebê numa maternidade X de São Paulo, nas privadas e de ponta, mas também tem uma linguagem acessível para a mãe que recebe um bebezinho numa UBS, que recebe um bebezinho lá na Vila Nova Cachoeirinha, por exemplo. A gente fez questão de que o material fosse acessível para as duas pontas, né? Que eu falo que a gente tem duas pontas da síndrome de Down. A síndrome de Down das maternidades chiques e bonitas e a síndrome de Down real, que é a síndrome de Down das periferias e das franjas da cidade. O material está sendo divulgado por todas as mídias sociais que você possa imaginar. A gente Uhum. está com alguns parceiros legais, como o Observatório do Terceiro Setor, também dando voz, alguns portais como Mater News, Papo de Mãe, também estão divulgando o nosso projeto, e a gente está usando o que a gente tem de rede social mesmo, Instagram, Facebook, e-mail e LinkedIn e Twitter, para fazer a divulgação do material para que ele possa chegar o mais longe possível. Muito bem. Programa Ideias e Debates está chegando ao final, mas é o seguinte, só para você se situar, a gente falou aqui sobre a questão do coworking, que está sendo utilizado de forma inovadora na Câmara de Vereadores de São Paulo. Nós estamos aqui com a Andréia Mustafa, que é a gestora de projetos do Coworking Legislativo, e com um case aqui de sucesso e participação desse projeto, a Mônica Xavier, do Instituto Empatiai. Bom, Andréia, 2 anos de experiência de coworking ampliado, vamos colocar esse nome aí. Então, como é que você diz para o vereador que quer instalar isso na sua cidade? Para a pessoa que tem um projeto que eu aqui, Jeremias, estou aqui no bairro do Limão, eu preciso me unir a uma entidade, o que dá certo e o que não dá nessa unidade? Bom, a primeira coisa é que, para poder implementar isso na Câmara, teve uma mudança no regimento da casa. Então, hoje, qualquer vereador da Câmara Municipal de São Paulo pode implementar o coworking dentro do seu gabinete. Isso foi uma coisa bem interessante, a liderança pelo exemplo, né? E há os documentos, o ato da mesa, dizendo como faz isso, as regras, etc. Então, qualquer vereador de outro município que queira ter essa informação, a gente está à disposição para poder conversar, explicar como a gente fez, falar desse processo do regimento da casa, enfim, que acho que vale a pena, né, para ficar oficial e registrado. E o que eu tenho a dizer é: façam. Vereadores, abram a casa para o cidadão, porque é assim que a gente precisa. A gente precisa que as pessoas saibam quem são os vereadores da sociedade. Nome, telefone, e-mail. O cidadão precisa conhecer aqueles que o representam e precisam se aproximar, apresentar projetos que sejam ou reclamações, elogios, quiçá, mas que participem da vida política. É para isso que o coworking, em última instância, vai servir. Eu acho interessante, não é, André? Porque assim, o Legislativo, a Câmara de Vereadores, a nossa Assembleia Legislativa, o papel é legislar e fiscalizar, principalmente, né? Não é do Executivo. Mas os vereadores, eles estão próximos da população, né? Na cidade a gente conhece o vereador, a gente tem, às vezes você ir na Secretaria de Transporte, bater lá e falar com o secretário de transporte, ou o diretor de transporte de uma cidade, é meio complexo. O vereador ele pode fazer essa interlocução. Então, porque o papel Exatamente. do legislativo não é só ficar criando um monte de leis. Às vezes,
consolidar leis que estão aí aos milhões é mais importante do que você fazer mais uma lei. Então, eu acho que esse papel de vocês certeza. tem sido interessante, né, André? Uhum. Com certeza. E ajuda no papel da fiscalização. Fiscalizar é também você entender se o munícipe está satisfeito com os serviços que ele recebe da prefeitura, pelo qual ele paga os seus impostos, inclusive. Então, não deixa de fazer parte do nosso papel estimular a transparência, estimular a participação cidadã. Eu acho que tudo isso faz parte dessa atribuição de fiscalização e acho que a gente tem que enxergar isso um pouco fora, né, dessas duas atribuições clássicas de elaborar leis e fiscalizar, mas de fazer com que o legislador vá além, seja também um colaborador do executivo. E para isso Agora, precisa do cidadão. Não tem outra forma, né? só para encerrar rapidinho, então, a pessoa que tem um projeto, você acha melhor ela se unir a uma entidade ou ela pode apresentar pessoalmente? E deixa claro para a gente, até tem um e-mail aqui que você me mandou, eu já vou colocar, ó, janaínalima@sãopaulo.sp.leg.br, janaínalima@sãopaulo.sp.leg.br, é o e-mail de contato. Mas assim, eu tenho um projeto, o que você me indica? Você decide. Se você quiser enviar o e-mail com, eu quero marcar um call para poder falar de um projeto, a gente vai entrar em contato. Se você acha que é uma entidade e quer apresentar como uma entidade, também. E mesmo assim, que entenda que o seu serviço, por exemplo, é relacionado ao poder público, também vamos conversar. A gente também tem exemplos de startups com quem a gente vem conversando, inclusive com duas delas que participaram do Prêmio Impacto Público, a gente está elaborando uma jornada de resíduos sólidos. Então, assim, tem, muita coisa, tem muita coisa espaço para legal. criar. É muita coisa legal. Desculpa. Pelo que eu entendi, então, para encerrar, você pode estar precisando de recursos, tal, mas também não somente, não quer dizer que você vai ter esses recursos, mas você pode ter um apoio de mentoria, que esse coworking cria. Bom, o programa chegou ao fim, Exatamente. eu quase não deixei a Mônica falar, mas agora eu vou deixar 30 segundos, Mônica, para encerrar então. Eu estou muito feliz com o projeto, é a realização de um sonho. Até brinquei outro dia, já plantei uma árvore, tive 3 filhos, fiz uma cartilha, já posso morrer, já estou pronta, já sou um cidadão, né? E queria deixar bem claro que assim, a gente tem uma rede de voluntários para o acolhimento das famílias que recebem um bebezinho com deficiência e a gente está à disposição para fazer essa escuta. A gente sabe que quando a gente chega, a gente está pisando num solo santo, que são esses turbilhões de emoções pelas quais as famílias estão passando, e a gente tem todo o respeito por esse momento. A gente garante a confidencialidade do atendimento e a gente acompanha essa família por até 1 ano para que ela saiba todos os seus direitos, aonde buscar os seus direitos, aonde buscar tratamento, se ela precisa de auxílio da rede pública, aonde ela pode ir. A gente está comprometido de ajudar essa pessoa a começar a caminhar esse caminho novo, que é o caminho de ter uma criança com deficiência. E eu garanto para vocês que pode parecer um caminho só de pedras, mas que na verdade é um caminho cheio de flores também, né? E a diversidade é muito importante. E quando a gente aprende a viver e a respeitar a diversidade, a gente descobre a beleza da vida e a beleza do mundo que a gente está vivendo. E o Empatiai faz isso também, é para ajudar todo mundo a perceber que o mundo que a gente vive pode ser um lugar melhor e pode ser um lugar de um jardim com todos os de flores, mas com todas elas exalando o seu perfume e tendo o seu lugar para estar no mundo. Muito obrigado a vocês duas, então, tanto a Mônica Xavier, do Instituto Empatiai, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Andréa Mustafa, gestora de projetos do Coworking Legislativo, ligado aí ao gabinete da deputada Janaína Lima do Novo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Estou deixando aqui nossas câmeras sempre abertas para a participação de vocês, tá bom? Muito obrigada, Jeremias. Muito obrigada.
Ficamos por aqui. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua companhia. Mande as suas sugestões de qualquer cidade, de qualquer projeto, porque o nosso objetivo é justamente mostrar e fazer essa conexão entre o poder público de todas as instâncias, de todas as esferas, com a participação também do Parlamento Paulista. Muito obrigado e até a próxima edição.